E agora nós vamos passar a palavra à nossa preletora da tarde. Vou chamar ela aqui na frente. Essa aqui é uma querida que eu conheci recentemente, a esposa do pastor Luiz da Igreja Batista de Mojimirim, Luciane, missionária, né, irmã? Para a glória de Deus. E hoje ela vai trazer uma palavra que tenho certeza vai abençoar cada uma de nós. Viu? Obrigada, irmã. Que Deus esteja com você e que a palavra é sua. Amém. Mas posso ficar aqui? Pode. Fica à vontade. Quer que eu coloque isso? Eu quero. Aí, está confortável aí? Tá ótimo, obrigada. Aqui atrás, vou querer. Graça e paz, amadas. Amém? Cheguei com sede. E que você esteja com essa sede hoje da palavra do Senhor. Eu agradeço a Dani pelo convite. Eu falo que sempre é uma responsabilidade estar aqui, né, trazendo, compartilhando a palavra do Senhor. A gente sabe que a gente tem vivido tempos muito, muito difíceis, né? A gente tem vivido tempos que nós não esperávamos passar por tantas tribulações, por tantas dificuldades, por tantas lutas. E quando a Dani foi em casa, junto com o pastor, né, e trouxe a proposta, né, do tema, tudo, eu sou das antigas, amadas, eu gosto de escrever. Meu marido fala, digita, leva o tablet. Eu falei, não, eu gosto de escrever, né? Melhor. E graças a Deus, por isso está voltando, por tudo isso está acontecendo de novo. Glória a Deus por isso. Eu não sei vocês, mas a gente ansiava, né? Eu falava, Deus, parece que está tão difícil, parece que está demorando tanto, né? E eu compartilho sempre aquela palavra que eu falo, há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Então, a gente está vivendo esse tempo, né? De afastar, de abraçar. Mas estamos voltando. Para a honra e glória do Senhor Jesus, esse tempo está se findando. E com tudo isso, eu creio que cada uma de nós vai sair dessa pandemia, dessas adversidades que a gente tem passado diferente, com respostas do Senhor diferentes. Amém? Então, respostas de um coração que clama. Esse é o texto, né, base, o tema base. E realmente nós temos vivido isso, respostas, a gente tem buscado essas respostas. Eu acho que você veio aqui não só para ter esse momento agradável, porque quando a gente fala, vamos para um chá de mulheres, como é gostoso, né? Chá de mulheres, normalmente, chá da tarde, além da comunhão, né? Tem as comidinhas diferentes, né? Tem aquelas irmãs que têm o dom, né, da culinária, da cozinha, e investe, e a gente fala, nossa, e troca receita depois, é uma bênção, né? Conversa, a gente dá risada, é muito bom. Mas, acima de tudo, né, de tudo que ainda tem para acontecer, eu creio que Deus tem uma palavra para você. Você não veio aqui só para esse momento de comunhão, só para esse momento de a gente poder desfrutar de um alimento juntas. Eu creio que Deus te trouxe até aqui porque Deus tem uma palavra para você. E eu queria que você fizesse o seguinte agora, que você fechasse os teus olhos. Eu não conheço você, conheço acho que só a Dani e as meninas que vieram comigo lá da igreja. Então eu peço para que nessa tarde o Espírito Santo tenha liberdade para falar ao seu coração. Independente de que igreja você é, nós cremos num único Deus. E você vai falar assim para ele, Senhor, fala comigo agora. Eu tenho buscado tantas respostas do Senhor, que eu saia daqui com algumas delas. Que eu saia daqui no nome de Jesus fortalecida, que eu saia daqui no nome de Jesus revestida, com o poder da tua palavra, e que no nome de Jesus eu saia daqui forte para enfrentar as adversidades lá fora. No nome de Jesus, nós oramos, Deus. Amém. Pai, nós estamos, amadas, nós estamos aqui, e é interessante a gente pensar nessa questão dos aspectos, né, do nosso coração. A gente tem Pai, né, o nosso Deus, e a gente muitas vezes leva as nossas ansiedades, as nossas angústias só na parte espiritual. Parece que Deus não olha para a gente, né, de uma outra forma. Parece que Deus não resolve os nossos problemas de um outro aspecto. E aqui,
Lá em Salmo 139, 23, como chama o mocinho da mídia? Emanuel. O Emanuel vai estar me ajudando ali. Ai, que benção, Emanuel. Ó, projeta ali para me ler junto também. Isso é muito bom. Ó, nós vamos ter, em nome de Jesus, na nossa igreja, aquilo lá também, viu? Aquilo ali ajuda demais. Eu e o pastor, principalmente o pastor, eu ainda anoto, mas o pastor fica, coitado, virado para trás, né? Então, o que fala Salmo 139, versículo 23? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Deus, Ele não nos conhece? Como foi cantado aqui, Ele nos conhece antes mesmo do ventre da nossa mãe. Antes mesmo de nós existirmos, já estávamos nos planos do Senhor na eternidade. E isso é interessante. E aqui Ele está falando, Senhor, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. E quando a Dani pediu, né, me trouxe esse texto, e eu comecei a pensar que é uma oração de Davi, e eu fiquei pensando, né, Davi falando com Deus ali, Deus mais do que sonda, Deus mais do que conhece, Deus sonhou com cada uma de nós. E eu falei assim, Senhor, a gente está vivendo momentos de tantas angústias, de tantas ansiedades. Vamos pensar em 3 aspectos na nossa vida, fisicamente. Pare e pense. Todas as lutas que você já passou fisicamente. De repente você passou por alguma enfermidade, ou você conheceu alguém que teve alguma enfermidade. Você passou por uma cirurgia, de repente você teve perdas, né? Morreu alguém próximo de você, na sua casa, vizinhos, amigos, eu não sei. De repente as finanças estão sendo abaladas com essa pandemia, né? Tudo está sendo abalado, a gente não aguenta mais ouvir, é álcool que sobe, é gasolina que sobe, é comida que sobe, está tudo subindo. A nossa família muitas vezes tem passado por dificuldades extremas, né? Pare e pensa. Pai olhou para a mãe, marido e mulher se reencontraram, né, nessa pandemia. Pais e filhos se reencontraram nessa pandemia, porque às vezes a vida é tão corrida, às vezes a vida é tão desgastante que a gente só pensa em trabalhar, sai, chega em casa, as crianças na escola o dia inteiro, e a gente vai vivendo a vida, a gente só vai vivendo a vida, a gente não vai desfrutando da vida. E com tudo isso, o que acontece? A pandemia parou. A pandemia nos parou. Eu falo que Deus usou esse recurso para paralisar o ser humano. Para pai e mãe olhar de novo nos olhos. Para pai e mãe olhar de novo nos olhos dos filhos e ver a necessidade real que os filhos têm. Então, aspectos físicos a gente podia passar a tarde inteira aqui abordando. De quantas coisas foram alteradas na nossa vida. E a gente muitas vezes não estava preparado. A gente se prepara, né, para crescer, se desenvolver, estudar, fazer uma boa faculdade. Não é isso? Nós, pais, os pais fazem, né, e preparam os filhos para viver para este mundo, se preparar para esse mundo, se tornarem bons profissionais, boas pessoas. Mas essa pandemia fisicamente nos fez olhar para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa família. Nas questões emocionais, então, amadas, quem tinha medo, aflorou o medo. Quem era insegura, ficou mais ainda. Quem tinha ansiedade, que é a palavra, né, uns 5, 10 anos para cá, parece que virou a palavra da moda, né? Ansiosa, ai, como eu estou ansiosa. É que não dá para a gente abordar tudo aqui. Não dá para a gente entrar numa profundidade de tudo, mas como a gente vive um tempo ansioso. A gente não vê a hora que tudo passe, a gente não vê a hora que tudo se resolva. A gente não consegue viver o presente. Ou a gente está apegada ao passado, ou a gente está vivendo com ansiosidade, esperando o futuro chegar. Não é isso? A gente não vive mais o presente. Aí o que acontece? Eu vivo numa depressão, eu vivo numa angústia, eu vivo triste, porque às vezes eu queria de volta o passado,
Eu queria viver, né? Tá que nem o povo lá do Egito, né? Ah, estava tão bom lá, a gente é escravo, mas estava tão bom lá. Às vezes fica querendo viver lá a beleza do passado, ou a gente não vê a hora que o futuro chegue. O futuro para nós é o céu. O futuro para nós não é o amanhã. Porque o amanhã sempre vai existir. Amanhã é domingo. Quando você chegar nele, segunda-feira é o amanhã. Agora, o nosso futuro real e presente é o céu. E a gente vive muitas vezes com a síndrome de pânico, com estafa, com insônia, né? Ou a gente engorda muito, ou a gente emagrece demais. A gente está totalmente emocionalmente desestabilizadas. Principalmente nós, mulheres. Na faculdade, uma professora falava assim para nós: mulher é que nem escola de samba. Eu falava, mas como assim, né? Porque, amados, nós somos hormônio, né? Hormônio puro. Enquanto a Terra é 70% de água, eu acho que a gente é 70% de hormônio, não é possível. E ela explicou uma coisa que eu não sabia, e é verdade. Nós temos essa variante das emoções dentro de nós. Pare e pense, a mulher normalmente passa pelo ciclo menstrual, que leva basicamente 7 dias, né? 3 a 7 dias, depende de cada mulher. A gente tem 4 semanas no mês. Vamos pensar um mês normal. Nós temos 4 semanas no mês. A primeira semana, o seu corpo se prepara para menstruar. Na segunda semana, você menstrua. Na terceira semana, ele volta, né, a ter um movimento normal. Na quarta semana, você é normal. Na quarta semana, você está de boa. Então, o que acontece? A gente vive estressada, angustiada, porque a gente está com esse ciclo, ninguém entende, marido não suporta, os filhos então, e a gente muitas vezes se olha no espelho e fala, pelo amor de Deus, quem é você? Né? Nem a gente muitas vezes suporta, porque muitas vezes nós somos levadas às nossas emoções. Então nós não podemos esquecer que as nossas emoções são o quê? Passageiras. Aprenda a entender um pouco do seu corpo. Né? Quando a gente começa a entender um pouco do nosso corpo, eu já falo para o meu marido, em casa já é bem certo, na faculdade ajudou mais ainda, né? Essas questões quando você aprende. Então tem uma semana que ele, eu falo, deixa eu quieta. Aí ele brinca e faz assim, essa semana você está mais afiada. Deixa quieta, né? Eu falo, deixa quietinha, quando eu estou mais estressada, deixa mais quietinha. Mas por quê? A gente tem que aprender, quando a gente entende o físico também, a gente para de espiritualizar tudo. A gente começa a espiritualizar tudo, trazer tudo para o mundo espiritual, e não. Nós temos essas adversidades que nós estamos passando, e todos nós estamos passando, o justo e o injusto. Como a Bíblia diz, né, o sol nasceu para todos, nós estamos passando tudo junto. As emoções, as adversidades, as lutas que a gente passa, todos nós vamos passar. Agora, como a gente lida. Então, a gente viu 2 aspectos, físicos, emocionais e espirituais. Nós somos, amados, a gente não pode esquecer que Deus nos fez perfeita. Corpo, alma e espírito. Nós precisamos aprender a ter essa distinção, que muitas vezes a gente quer generalizar e levar tudo para o espiritual. Deus, ele é soberano e ele faz o que ele quiser dentro do normal e do sobrenatural, se ele quiser. Mas eu preciso, como ser humano aqui, tendo o Espírito Santo habitando dentro de mim, é uma luta. Eu preciso aprender a trazer o espiritual, a viver através do espiritual de uma forma natural. E às vezes a gente não consegue fazer isso. A gente ou espiritualiza tudo, ou fala que tudo é o diabo, né? E esquece muitas vezes que não podemos espiritualizar. A gente precisa entender que nós temos Deus no controle, mas nós temos o nosso grau e a nossa taxa aí de responsabilidade. Porque quando isso não acontece, quando você não entende fisicamente o que está acontecendo no mundo, o que vai continuar acontecendo, que infelizmente se alguém falou para você que vai melhorar, desculpa te dizer, não vai melhorar. O dia que melhorar eu não quero estar aqui, porque quem vai estar governando é o anticristo. Eu quero estar na eternidade no céu junto com o Senhor. Neste mundo tereis aflições. Você começa a olhar para homens e mulheres da Bíblia, você começa a ver que as lutas são reais. E quando a gente não entende
essa trilogia, se assim eu posso dizer, que nós vivemos, corpo, alma e espírito, que nós temos essas 3 partes, precisamos entendê-las para aplicar, nós paramos de ter falta de fé, nós paramos de viver com falta de confiança, nós paramos de não crer mais, a gente começa a acreditar mais nas coisas do Senhor, a gente tem força suficiente, a gente tem coragem, a gente tem ousadia, a gente tem visão, e tudo aí para frente a gente podia continuar falando. E quando eu comecei a pensar nesses aspectos, que são muitas coisas, e aqui a gente não vai abordar tudo, eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso que, assim como o Senhor ministrou no meu coração, que essas mulheres saiam daqui com uma palavra, nem que elas não entendam tudo. Porque eu sei que muitas vezes, né, quando um pastor prega, é tanta informação, né, que às vezes a gente absorve aquilo que o Espírito Santo mais fala diante das nossas necessidades. E essa tarde é isso que eu quero trazer para vocês. Que o Espírito Santo fale diante da necessidade de vocês. E o Espírito Santo trouxe para mim uma mulher sunamita. Já ouviram falar da mulher sunamita? Daquela mulher, quem que era a mulher sunamita? A gente não vai lá ler todo o texto, mas está lá em 2 Reis, se o Emanuel quiser pôr lá, pode deixar aberto, Emanuel, fazendo favor, 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 37. Você vai poder depois ler a história dela. Essa mulher era uma mulher rica, estável financeiramente. Essa mulher morava lá na cidade de Sunem, por isso que ela não é nomeada, a Bíblia não dá um nome para ela, né? Maria, Josefina, sei lá, né? Qualquer outro nome. A Bíblia chama ela de sunamita porque ela era da cidade de Sunem, que significava um lugar de repouso, pessoas tementes a Deus. A Bíblia fala que nada faltava para essa mulher. Ela era feliz. Ela era uma mulher que tinha discernimento, era serva do Senhor e tinha um coração generoso. Legal. Parece que está indo tudo bem com essa mulher. E como o Espírito Santo é lindo, ele complementa tudo isso, diante da música que as meninas escolheram para cantar, ela era estéril. Ela não tinha filhos. Mas ela era feliz. Para ela estava tudo bem. Porque quando ela vê Eliseu passando, o que ela fala? Olha, isso aqui é um homem de Deus. Ele está levando a palavra do Senhor, né? Ele está pregando. A gente tem condição, vamos preparar um quarto para ele, vamos colocar o melhor ali para ele, porque quando ele estiver passando por aqui, porque as pessoas caminhavam naquele tempo, né? Quando ele estiver passando por aqui, ele dorme, ele come, né? Ele se prepara para continuar a jornada. Era uma mulher que tinha um coração maravilhoso. E é interessante que esse profeta pergunta para ela, tá tudo bem? Manda, na realidade, Geazi, né, perguntar para ela, está tudo bem? Está faltando alguma coisa? Ela, está tudo bem. Está maravilhosamente, a minha vida está tudo bem. Só que é interessante, né? A gente parar para pensar que a presença de Deus, ela é tão maravilhosa, que muitas vezes a gente está falando isso, está tudo bem. Mas sonda-me, Senhor, o meu coração. Muitas vezes lá dentro, só o Senhor realmente sabe o que a gente está passando. Eu não sei por que o profeta, de repente, viu essa necessidade. Eu não sei se Deus sentiu, ele sentiu de Deus essa necessidade dela ter um filho. Eu sei que ele trouxe essa promessa para a vida dela. Você vai ter um filho. E ela fala, mas tem certeza? Né? A gente já tem certa idade, filho nesse tempo. Não, daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, você vai estar com o filho nos braços. E é interessante que essa mulher... acontece. E esse menino cresce, preenche a casa, e, de repente, ele está trabalhando com o pai. E o que acontece? Ele sente uma forte dor de cabeça, e ele volta para casa, deita no colo dessa mãe e morre. Eu fiquei pensando, que dor que é perder um filho. Eu ainda não sou mãe. Eu perdi minha mãe tem 4 meses. Acho que foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida. Eu fico imaginando uma mãe perder um filho. Foge da lei natural, né? E é interessante que quando eu comecei a ler o texto, essa mulher chega para o marido e fala assim, olha,
prepara todas as coisas, porque eu vou ter com um profeta, eu vou me encontrar com esse profeta, com esse homem de Deus. Mas por quê? Nós estamos nos preparando, né, aquela racionalidade de homens, né? Então, mulher, não briga se seu marido é muito racional. Nós somos mais emoções, né? Nós temos mais esse lado emotivo. Deus não deu muito isso para o homem, né? Deus deu para o homem a razão, o direcionamento, a construção. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sabe edificar, mas a tola com as próprias mãos destrói. Muitas vezes a gente quer que os homens sintam como a gente, sejam como a gente. Está errado, deixa o homem ser homem, né? Então, eu lembro, abrindo aspas, quem que não reclama da tampa da privada? A gente cansa de falar para os maridos, abaixa a tampa, abaixa a tampa. Meu Deus do céu, a gente não cansa. Sabe um dia que o Espírito Santo falou assim para mim? O mesmo trabalho que ele tem para abaixar, você tem para levantar. Por que você não pode levantar e só ele tem que abaixar? Então, a gente quer, muitas vezes, que eles se equiparem a gente, né? Se iguale, a gente quer, muitas vezes, usar esse nosso lado emotivo com autoridade, e foi dado ao homem, não foi dado à mulher. A mulher é auxiliadora. E quando ela chega, a sunamita, ela chega para o marido, pede essa permissão para ele, prepara tudo que eu vou ter com o profeta. É interessante que ele questiona, mas fala para ela o seguinte. Eu queria ler aí o versículo 22. Coloca aí, Emanuel, fazendo um favor. 4:22. A gente vai ler alguns textos só para fixar essa palavra no nosso coração. 2 Reis 4:22. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Põe mais um versículo, e volto depressa. Ou vou e volto logo. Põe mais um. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Eu comecei a pensar. Tem umas versões que falam assim, que ela fala para o marido, fique em paz. Quem em sã consciência perde alguém que ama muito, pede para o outro ficar em paz. Quem, diante da dor, de uma pior dor que o ser humano pode ter, que é a perca de um filho, fala para o marido, eu vou, mas eu volto logo. Fica aí em paz. Eu fiquei pensando que essa mulher conhecia o Deus que ela servia. Ela tinha intimidade no Deus que ela servia. Ela, com certeza, o coração estava dilacerado, mas ela escolheu, diante da pior adversidade da vida dela, falar para as pessoas que estavam próximas, a começar pelo esposo, tenha paz. Eu não sei por que Deus permite tantas aflições, tantas lutas, tantas adversidades que a gente venha passar. Eu tenho aprendido que o Senhor quer provar o meu coração, quer mostrar para mim mesma onde eu estou firmada. Esse é um ponto que eu quero que você grave no seu coração. Diante de notícias ruins, muitas vezes até de morte, como está o seu coração? Aonde você está firmada nos momentos de lutas? As pessoas que cercam, que estão junto com você, como que elas veem o Deus que você serve? Será que muitas vezes a nossa dor acaba sendo maior do que as nossas adversidades? Como eu disse, eu perdi a minha mãe. Faz uns 4 meses que eu perdi minha mãe. Perdi meu sogro, 40 dias depois perdi minha mãe. E nesse meio tempo perdi 2 amigos, assim, casais de amigos de casa, de dormir, de viajar, de estar junto, fora os conhecidos. E quando a gente perdeu a minha mãe, foi uma dor muito ruim. A gente perdeu por causa
o meio, né, que Deus levou ela foi consequências da Covid. Foi muito difícil. E eu, por ser a filha mais velha, eu ficava ali tentando resolver e ajudar tudo e todos. Porque a casa desmorona, né? E eu lembro que eu fiquei 1 mês fora da igreja, porque eu tive que ficar em quarentena várias vezes, né? Porque eu tive muito contato com ela. Então, eu fazia os testes só negativo, negativo, negativo. Eu falava, nossa, o Senhor mesmo me deu livramento. Mas, mesmo assim, eu preferi ficar um tempo a mais para ter certeza. E é interessante que, diante de todas essas circunstâncias, o que eu mais ouvia era quem foi a minha mãe como uma mulher de Deus. O como ela refletia Deus. E o meu pai sempre foi uma pessoa presente, ausente. Ele trabalhava muito fora, saía muito. Então, vinha para cá só de final de semana. Meu pai não é cristão até hoje. Então, eu não tive um relacionamento de pai. E estar mais próximo nesse tempo foi bom. Eu tenho aprendido isso agora, depois de 4 meses. A perca da minha mãe, apesar da dor que nós estamos ainda passando, pela dor do luto, ela tem me aproximado do meu pai. Eu nunca tinha escutado do meu pai, filha, você é um exemplo de Deus. Filha, eu amo você. Eu nunca tinha escutado isso do meu pai. Eu já ouvi de milhares de pessoas, mas do meu pai eu não tinha escutado ainda. E ouvir do seu pai que você o ama, eu tenho um histórico aí, né? Minha mãe não era convertida, quando ela se relacionou com meu pai, ela passou por vários abortos, e eu fui um processo de aborto que não deu certo. Então, eu não sei se, no fundo, ele tinha uma culpa, ele tinha um remorso, ele tinha alguma coisa, mas eu sabia que a gente era meio distante. Mais que eu abrace, ame, pai, eu amo você, né? Eu sou muito carinhosa, eu falo muito, sou muito de beijar e abraçar. Eu sentia ele meio assim. E ver hoje ele abraçando e ele falando, filha, eu amo você. Para mim tem sido um processo de Deus, de saber que meu pai pode aceitar Jesus ainda. Diante das nossas adversidades, amadas, as pessoas precisam ver Deus em nós. Os nossos problemas, assim como essa mulher, não pode ser os nossos problemas mais vistos do que o que Deus pode fazer. Porque no versículo 24 que a gente já leu, ela fala, não pare no caminho. A gente para no caminho. Diante das lutas, diante das adversidades, diante das tribulações que a gente esteja passando, seja com o marido, com o filho, no trabalho, sei lá, seja onde for, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. A gente para. A nossa tendência é parar. E o pior, muitas vezes, que a gente para, murmura, reclama. A gente esquece que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, uma folha de uma árvore, sem ser a vontade de Deus. Por isso que eu falo, no mundo espiritual, muitas vezes a gente se distancia de Deus. A gente para de ver homens e mulheres passando por adversidades, passando por lutas e continuando. Nós precisamos fazer como essa mulher, continuar seguindo. Porque no versículo 25, põe aí, Manuel, para nós. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo, Geazi, olhe, é a sunamita. Ele viu de longe, corra ao encontro dela, ele fala. E lhe pergunte, está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? E está tudo bem com o seu filho? E o que ela responde? Está tudo bem. Como que pode alguém estar passando por uma luta tão grande e continuar declarando, está tudo bem? Sabe o que eu aprendo? Ela sabia o objetivo aonde ela tinha que chegar. Ela sabia quem tinha que ouvir as dores dela. Não era o Facebook, não era o Instagram, não era a vizinha, não era a melhor amiga. Quem tinha que ouvir os problemas dela e resolver os problemas dela era Deus, através daquele profeta, através daquele homem. Eu não estou dizendo que você não pode buscar conselhos com pessoas que você ama, que você confia, homens e mulheres de Deus.
O que você não pode é ficar, na realidade, trazendo o seu problema à existência e o tornando maior do que ele é. Que muitas vezes a gente quer a resolução do nosso problema. A gente quer que Deus resolva as nossas dificuldades. Mas a gente não pergunta para Deus, Deus, diante do que eu estou passando, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer transformar em mim? O que o Senhor quer fazer através de mim? A gente quer que os nossos problemas sejam resolvidos, sejam pontuados. Mas a gente esquece que diante do caminho, Deus quer fazer algo. Eu não sei o que você está passando, mas essa luta vai te deixar mais forte. Essa luta vai resplandecer a glória do Senhor. E vou falar uma coisa pesada que talvez você nunca ouviu. Quando Deus levou a minha mãe, eu fiquei brava, eu fiquei revoltada. Eu falei, Deus, tanta gente que não é serva do Senhor. Minha mãe era uma mulher de oração e falava de Jesus até para as cadeiras se deixasse. Ela era relevante aqui. Mas sabe o que o Espírito Santo me trouxe à memória? Uns meses antes, ficava uma frase na minha mente. O céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor. E eu não entendi, eu até brincava com meu marido, eu vou escrever um livro, o céu é melhor. Mas eu não tinha dimensão do que eu estava falando. E uma coisa bem boba, eu perdi meu gato sumiu. Quem gosta muito de bicho sabe, né? Esse amor que a gente tem muitas vezes. E eu chorava, Deus, onde está meu gato? Alguém matou, alguém judiou, envenenou, Deus protege. E chorava que nem uma criança, porque meu gato tinha sumido. Deus, ele usa certas circunstâncias. Ele me falou, depois que eu perdi a minha mãe, ele falou assim, Luciana, lembra que eu disse para você que o céu é melhor? Ela cumpriu o que eu tinha para a vida dela. Agora ela está no meu reino, ela está descansando, esperando a volta de Jesus. Se nada der certo, se o seu problema não for resolvido, não se preocupa. Hoje eu falo em paz, o céu é melhor. Eu quero viver nessa vida para viver um propósito de Deus, que diante das minhas adversidades, assim como essa mulher, as pessoas vejam Cristo, vejam Deus através de mim, olhem mais o Senhor do que os meus problemas, do que as minhas dificuldades. Precisa ser assim, não tem problema você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, ir lá em secreto, se jogar, brigar com Deus, chorar, mas vá para o lugar certo, vá para o monte, procure a pessoa certa para ouvir os teus problemas, aquele que só Ele pode resolver. Essa mulher, ela chega diante do profeta. E o profeta fala para Geazi, vai lá na frente, vai lá, né? Resolve o problema. Ela fala, eu não vou. Se você não for. Sabe o que traz isso? O Espírito Santo ministrou no meu coração. Quando Deus nos dá uma promessa, é Ele que vai cumprir. Não é o governo, não é o seu patrão, não é o seu marido, não é o seu filho, não é nada. É Ele que vai cumprir. E nós precisamos ter isso. Qual é a promessa que o Senhor tem dado a cada uma de nós? Muitas vezes nós nem sabemos. Muitas vezes não sabemos nem por que estamos vivendo nesse tempo. Estamos só existindo. Mas como foi cantado, você não nasceu por acaso, você foi um projeto do Senhor. E Deus quer fazer muito mais do que você pensa ou imagina. E Deus fez através dessa mulher. Porque quando ela chega diante do profeta, ela se joga e Geazi quer pegar ela, o profeta fala, não, deixa ela agora. Agora ela tem que chorar. Isso mostra para nós mulheres que nós, na parte emocional, nós podemos chorar, nós podemos brigar, reclamar, mas para a pessoa certa, que é o nosso Deus, que sonda-me, conhece o meu coração, prova-me. Porque a prova vem para os cristãos, a prova não vem para o ímpio. Deus prova a gente que ama e diz e declara que serve a Deus. Eu não sei se você ainda não serve a Deus. Mas se você ainda não serve a Deus, você não precisa experimentar isso. Você precisa entregar a sua vida e confiar totalmente no Senhor.
Porque quando nós confiamos e entregamos, e quando a gente fala, quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele não mais me salva só do pecado. Ele me liberta do pecado e me torna o Senhor da minha vida. Eu preciso tomar uma decisão, eu falo, Senhor, é a tua vontade? Eu vou no mercado fazer compra, Senhor, está tudo caro. O que eu vou comprar que é melhor para a minha família, o Senhor vai abençoar e vai prosperar. Senhor, eu estou doente, meu filho, alguém em casa está doente. Senhor, eu procuro um médico ou eu só oro? Esse relacionamento que essa mulher tinha. Ela tinha esse relacionamento de intimidade com um Deus maravilhoso. Por isso que ela sai correndo, não fala com ninguém no caminho, se joga diante do profeta e fala para ele, olha, eu estava bem. Eu estava bem em casa, estava tudo tranquilo, eu não te pedi um filho. Porque muitas mulheres como Ana, oraram, jejuaram, clamaram, pediram um filho e Deus deu. No caso dela, não. Deus a presenteou. É como se ela estivesse falando, meu marido que ora assim em casa, Senhor, o problema é seu. Resolve. Ele ora. Muita gente está orando lá por algumas situações, aí fala, Senhor, o problema é seu. Resolve. Fala que nem Moisés, né? O povo é teu. Se o Senhor não for à frente, quem sou eu para ir? Quando a gente começa a tomar essa postura na nossa vida, Senhor, eu não tenho o que fazer, dê glória a Deus por isso. Porque agora você está aprendendo a confiar num Deus que pode fazer todas as coisas. Nós precisamos ser mulheres corajosas. Josué 1,6. Põe aí para nós, Emanuel, fazendo um favor. Josué 1,6. Seja forte e corajosa, porque você conduzirá esse povo, seja a sua casa, seus filhos, seu marido, para a terra que prometi, para a eternidade. É promessa do Senhor. Nós podemos ser fortes e quando estivermos fracas, a Bíblia nos fala que o Senhor é a nossa força. Amadas, como é bom sentir essa força. Como é bom. Eu ouvi de uma irmã essa semana que eu fui fazer uma visita, falou, nossa, Lu, você é tão forte, tanta coisa que você passou, e às vezes eu vejo você lá em cima, que a gente vai ajudando em tudo ali, né? Ajuda nas mulheres, ajuda no louvor, ajuda nas crianças, né? A gente vai ajudando em tudo, até Deus ir crescendo na nossa igreja. Aí eu falei para ela, não, é a força do Senhor, porque tem dia que eu falo, Senhor, meu corpo está em casa, mas eu vou pelo Espírito. Literalmente, é assim às vezes, e não está errado, e não é ruim, Deus conhece meu coração, Deus sabe disso, e é maravilhoso, porque eu estou indo na força do Senhor. Ela foi uma mulher de atitude, Hebreus 11:1. Olha o que fala, nós precisamos, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pare de querer ver para crer. Essa mulher saiu desde casa, com certeza com o coração acreditando que tinha um Deus que deu e Ele ia resolver, ia trazer de volta aquela criança. Então nós precisamos aprender a parar de olhar para um mundo tão tecnológico, tão cheio de mídia, né? É televisão, é internet, é rádio, é tudo. E parece que quando você sai fora dessa casinha, né, do mundo de mídia, parece que você é anormal. Mas nós que temos o Espírito Santo do Senhor, nós vivemos sim no mundo natural, mas de forma sobrenatural. Então, pare de ver, de querer ver. Veja por fé. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Enquanto o Senhor não for o primeiro na sua casa, no seu casamento, com a educação dos seus filhos, no seu trabalho, na sua vida, você vai continuar fazendo tudo com a força do seu braço. Você vai continuar cansada, estressada com o marido e com filhos. Você vai continuar exausta. As pessoas vão olhar para você, você já vai estar que nem, né, atacando, muitas vezes até com olhar, porque tudo a gente vai tentando fazer do nosso jeito.
E quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, a vontade do Senhor, tudo muda na nossa vida. Uma cliente hoje me perguntou assim, o que você acha da política de hoje? Eu falo, de hoje, é de ontem e é do futuro. Eu não acho nada, porque quem governa a minha vida é Deus. A Bíblia diz que qualquer um que está ali foi colocado por Deus. A nossa missão é orar, dobrar os nossos joelhos. Porque quem provê o nosso mantimento, quem nos dá saúde, provê o remédio, o nosso sustento é Deus. Não é homem, não é ninguém, não é governo, não é ninguém, é Deus. Mas isso precisa acontecer quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus sobre as nossas vidas. E para encerrar, Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Saiba quem você é. Saiba do plano que Deus tem para a tua vida. Saiba que você não é um acidente. A luta que você está passando, as adversidades que você talvez vai enfrentar lá na frente ainda, tem um propósito maior. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço porque o Senhor conhece e já tem sondado cada coração que está aqui. Eu não sei das lutas que essas mulheres têm passado, das adversidades no lar, com os esposos, os filhos, ou às vezes até com elas mesmas. Às vezes são tantas coisas que elas não conseguem olhar nem mais para elas mesmas. Muitas vezes elas têm abrido mão, Deus, de tudo. E têm se abandonado também. Eu tenho pedido para o Senhor, no nome de Jesus, tenha misericórdia. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, entra em cada coração agora. Nós precisamos do Senhor. Apesar, Deus, da nossa pequenez, apesar, Senhor Deus, muitas vezes daquilo que a gente vive, nós sabemos que o Senhor é Deus. O Senhor está conosco. O Senhor está com cada mulher aqui. Que elas saiam daqui, Deus, sabendo que o Senhor as ama de uma forma incondicional. Assim como essa mulher sunamita, Deus, a adversidade que ela passou foi muito grande. Mas o Senhor estava com ela e ela declarava, está tudo bem. Porque ela sabia que ela cria num Deus muito maior do que ela podia pensar ou imaginar. Saiamos daqui, Deus, sabendo, Deus, que por mais que os nossos olhos não vejam que está tudo bem no mundo espiritual, porque o Senhor está no controle. Abençoa os lares no nome de Jesus. Restabelece casamentos no nome de Jesus. Restabelece relacionamentos, Deus. Seja de marido e mulher, de pais e filhos, de amizade. Deus, no nome de Jesus. A gente está saindo dessa pandemia. Deus, nós precisamos que os relacionamentos sejam estabelecidos para a tua honra e tua glória. Deus, nós precisamos que as mulheres sejam curadas, não fisicamente só, Deus, mas emocionalmente. Espírito Santo, traga de volta o equilíbrio emocional no nome de Jesus. Diante de tanta dor, de tanto medo, depressão, ansiedade, angústia, Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor, nosso professor, nosso amigo, nosso ajudador, traga consolo, traga direcionamento para a tua honra e tua glória, Pai. E fisicamente cura. Se tiver algo no corpo, Deus, de qualquer mulher aqui, de qualquer pessoa aqui, que não está na funcionalidade normal, traga de volta as funções. Deus, para que a gente possa continuar declarando, Deus, diante do mundo que a gente vive, o Senhor é Deus, e está tudo bem, porque o Senhor está conosco. Da honra e glória que nós oramos.